Amigos, quero compartilhar com vocês algumas experiências incomuns que já experimentei e que outras pessoas também já tiveram. Meu objetivo é permitir que você saiba que Deus se comunica com seus filhos quando Ele deseja realizar alguma coisa. Nós, humanos, nem sempre conseguimos captar ou discernir tudo que Ele fala ou mostra. Mas saiba que o Senhor faz questão de trabalhar em parceria com seus filhos. Em fevereiro de 2019, eu estava no Paraguai, em Nhembi, cidade metropolitana de Assunção. Era bem cedo e enquanto esperava a caravana com meus pastores e os líderes da igreja, que vinham de Santani para irmos ao retiro de comunhão, tive uma séria visão. Vi 2 cientistas vestidos todo de branco, totalmente coberto. Aquelas EPIs que cobrem mão, rosto, aquele tipo de máscara de gás. E eles saíam de uma espécie de laboratório construído dentro da neve. Estavam trabalhando em algum projeto secreto que tinham acabado de concluir. Não os conheço. E bem atrás deles, ao fundo, acima da neve, tinha uma pirâmide que estava incompleta. E aí eu vi descer uma espécie de topo sobre esta pirâmide. E ela se encaixava e completava a pirâmide. E aí a visão passou. Compartilhei a experiência com algumas irmãs do Paraguai e fiquei em espírito tentando entender o que significava isso. Ainda em 2019, no mês de novembro, eu estava em minha casa e precisava voltar ao Paraguai. Então passei a orar. E de repente vi o globo da Terra em tempo real. Ele estava diante de mim. Eu o via assim por cima, como se eu estivesse no espaço. Via todas as nações e de repente elas começavam a desbotar e escorregar para fora do globo. Era como se desmaiassem uma após a outra. Fiquei chocada com aquela grave visão. E meu espírito tentava entender o sentido dela. E em poucos meses, as nações começavam a desmaiar de medo. Por que do coronavírus? Em 11 de março de 2020, a OMS declarou pandemia de Covid. Quando a pandemia já assolava a Terra, deixando a humanidade atemorizada e perplexa, eu tive conhecimento sobre 2 profetas que Deus tinha usado em épocas diferentes e que tinham profetizado acerca desta pandemia. Foi o pastor Rogério da Igreja Geração Eleita no ano de 2013 e a missionária Cristina Maranhão da Assembleia de Deus Perus em 2019. Por favor, escutem com atenção. Estávamos no jejum e na oração, já no período longo, já tínhamos passado alguns dias subindo ao monte, e um dia aqui no culto, Deus abriu a minha visão e me deu uma revelação de algo que está para acontecer, não só no Brasil, como no mundo todo. E o Senhor me falou sobre uma epidemia que vai se alastrar sobre o mundo. E dentro da visão que Deus me deu, o Senhor me levou até alguns aeroportos e eu vi aquelas barracas de exército armado, muitas pessoas chegando e entrando na quarentena, que vão ter que ficar de quarentena por causa dessa epidemia. E o Senhor me levava em centros de cidades e eu via muita gente andando com máscaras, máscaras, as máscaras para não pegar nenhum tipo de vírus, bactéria. E o Senhor me disse que muitos aeroportos vão fechar por causa disso. Então é algo que está o tempo, irmãos, nós não entendemos um pouco, porque quando Deus nos leva numa revelação dessa, Ele nos leva no Kairos, que é o tempo de Deus, e para Deus já aconteceu, no nosso ainda não. Mas eu creio que não está muito longe não, menos de um ano isso vai acontecer. Eu creio que até ainda esse ano, eu não sei a data, Deus não me revelou, mas está próximo para Deus mostrar. E Deus me mostrou claramente essa epidemia.
se alastrando, muita gente vai morrer. Deus mostrou gente de mídia famosa, artista morrendo por causa dessa epidemia. Porque a doença, irmãos, ninguém pode se livrar dela, da bactéria, do vírus, a não ser que Deus guarde. E Deus mostrou essa epidemia que está por vir no planeta, né? E muitas coisas vão acontecer, muita gente vai morrer. Essa daí do porco, das aves, que teve aí da vaca, da carne contaminada, não é nada perto do que veio, tá? É uma muito mais forte. Doença mortal abalará esse país. Joia, semina e alface. A soja, sal e nerréia. A medicina não vai ter explicação. Mas eu, Deus, vos aviso, porque vos amo, e vós sois meus filhos. Nem sal e sir e afá. Mas o luto vai estar na minha igreja. Em 12 de fevereiro de 2022, o Senhor me agraciou com um sonho e eu vi o fim da pandemia. Eu saía da minha casa correndo para a rua e aí eu percebi que eu tinha saído sem a máscara, então quando eu ia voltar para buscar minha máscara, eu percebi que as pessoas estavam sem máscara nas ruas. Eu dizia, por que estão sem máscaras? E de repente eu já não estava só na minha cidade, eu estava em outras cidades. E eu ia vendo várias cidades, grandes cidades pelo mundo, as pessoas ficando sem máscaras. E à medida que as pessoas iam ficando sem máscara, que a gente ia percebendo que o fim, né, estava chegando, aparecia uma sinalização também em várias capitais. Um sinal de alerta, alerta geral. Aquela exclamação dentro de um triângulo amarelo, anunciando que os homens já estavam com planos maus para a humanidade. Era o prenúncio de uma guerra. Lembro-me que cheguei a publicar no meu Facebook sobre este sonho. Algumas pessoas até comentaram. E para minha tristeza, 12 dias depois, a Rússia atacou a Ucrânia. E em 14 de setembro de 2022, a OMS afirmou que o fim da pandemia já estava à vista. Meus queridos, Deus ele segue no controle da humanidade e vai continuar fazendo o que Ele quer, abalando o que precisar ser abalado.